No episódio 2 da série Lesões Musculares, hoje vamos falar sobre as contusões. O que é, como são causadas, quais os tratamentos mais adequados, classificações e o principal, os exercícios mais recomendados para cada fase do tratamento. Gostou do tema? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, sou Felipe Tcheca, personal trainer e criador do Código Zero Dor. No episódio 2 da série Lesões Musculares, hoje eu vou falar sobre as contusões musculares. Se interessou? Então já se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos para ajudar a crescer ainda mais o canal. Me siga também nas redes sociais. Vamos para a aula. Contusão muscular. O que é? É uma ruptura das fibras musculares que acontece numa situação de trauma direto, uma pancada, uma batida, e dessa batida tem um acúmulo de sangue nessa musculatura que sofreu essa ruptura de fibras. Como vocês podem ver aqui na imagem ao fundo, é um processo inflamatório dentro do músculo que aconteceu por causa de uma pancada. As principais causas que levam a essa contusão muscular, como eu falei, são esportes de contato. Então, futebol, basquete, lutas em geral, futebol americano, todos os esportes que têm contato entre as pessoas é uma possível causa, né? Normalmente acontecem nessas situações dessas modalidades. Já para as pessoas que não praticam esses esportes, as atividades cotidianas levam muito a gente nessas situações. Então, foi sair do carro, bateu a canela no carro, bateu o joelho na cama, bateu o braço na maçaneta da porta. São situações que levam a gente no dia a dia nesses contatos, né, nas nossas atividades cotidianas, levando assim a essas pequenas rupturas de fibras, gerando edema até alguma hemorragia profunda nessa musculatura. A musculatura, quando sofre esse trauma, ela precisa ser classificada. Então, o trauma de contusão muscular, ele deve ser classificado de 3 formas. O grau leve, ou chamado de grau 1, a lesão moderada, ou grau 2, e até uma lesão grave, severa, ou chamada de grau 3. Com essa classificação, é possível estimar o quanto tempo que essa pessoa vai ficar parada dessa atividade, caso tenha sido uma lesão esportiva, caso tenha sido uma lesão no seu cotidiano. Com essa classificação, é possível estimar o tempo de repouso. Para situações de grau 1, de lesão leve, o que as pessoas vão sentir? Uma dor local muito intensa, inchaço, normalmente sobe aquele caroço, né? E rigidez articular. Então, rigidez muscular, desculpa. Deve sentir normalmente 3 desses sintomas. Caso sinta mais do que esses sintomas, então vamos lá, você pode ter tido um trauma sendo classificado como uma lesão moderada. Então, fica de olho. São os 3 primeiros itens, então, dor intensa, local, inchaço nessa musculatura, rigidez, além de dificuldade de movimentar a articulação que está próximo dessa lesão, ou que esse músculo é responsável por fazer a força para que essa articulação faça aquele movimento. Então, no caso da coxa, sofreu um trauma na coxa, percebeu que está com dificuldade de flexionar ou estender o joelho, é porque aquele músculo é responsável pelo movimento do seu joelho. Significa, então, que você pode ter, além de inchaço e dor local, e edema, né? Rigidez, você está tendo uma diminuição da força e uma dificuldade para movimentar aquela articulação. Você pode estar sofrendo do grau 2 dessa lesão chamada de contusão muscular. Caso, além desses sintomas que a gente teve no grau 2, você passe a perceber um hematoma grande nessa musculatura, né? Você pode já estar sendo classificado como grau 3. Então, fique muito atento, né? Aqui nós temos, ó, como vocês podem ver, uma contusão de braço,
provavelmente a pessoa bateu ali o cotovelo, essa região aqui, normalmente a gente bate na maçaneta da porta, e aí esse trauma é muito dolorido. Pode gerar um machucado, né? Uma ruptura profunda dessas fibras do antebraço, dependendo da situação, é levado até um processo cirúrgico. Ou, no caso aqui da perna, como vocês podem ver aqui do rapaz, um trauma interno da coxa, provavelmente o músculo adutor ou o músculo superior da coxa, o edema ficou tão grande nessa musculatura que a gente não consegue prever aonde foi o trauma, né? Só através de relato que a gente poderia detectar. Mas pelo processo de hematoma dessa musculatura, foi uma situação, um impacto muito grande, lesionou muito essa musculatura. Tá? Vou falar agora dos tratamentos da contusão muscular. Toda contusão muscular, ela deve começar por um protocolo que tem uma nomenclatura americana, chamada PRICE, que é uma sigla em inglês, que significa o P, como vocês podem ver aqui, é uma proteção, é onde você tem que evitar que o local machucado, o local que sofreu trauma, sofra um novo contato, mesmo que seja leve. Então você tem que proteger aquela região. O R significa repouso, ou no inglês, rest. Então você tem que fazer o repouso devido, recomendado pelo médico, fisioterapeuta, tá? O I significa ice, que no caso do inglês, né, ou em português é o gelo. Normalmente uma compressa de 15 minutos é o suficiente, de 3 a 4 vezes ao dia. E imediatamente após a contusão você deve começar o gelo. O C é o compression, ou a compressão, para que você evite com que esse edema muscular dessa ruptura de fibras aumente. Então, o ideal é que faça uma bandagem naquela região, né, para evitar que esse edema se espalhe. E o E é considerado a elevação. Você tem que elevar esse membro, né, ou essa região que foi afetada, ainda com o gelo, acima, né, da linha normal, para que essa região fique na linha do tronco, para que você tenha um bom retorno de sangue para um bom início desse protocolo PRICE. Esse protocolo ele é mantido nos 3 primeiros dias. Então, as primeiras 72 horas, o protocolo PRICE é recomendado. Na imagem a seguir, vocês vão ver exatamente o protocolo PRICE sendo utilizado. Então, o rapaz sofreu um trauma aqui no tornozelo, não dá para saber se foi uma torção ou se foi uma pancada, tá? Mas ele está com uma bandagem, está feita uma compressão, provavelmente dentro dessa bandagem deve estar sendo aplicado gelo, também está em elevação, ele já está em repouso, ele não está mais fazendo atividade, tá? E como vocês podem ver, todo o protocolo PRICE está sendo utilizado numa imagem só. Então, teve a ideia, já desmistificou o que seria essa sigla, os 3 primeiros dias, o protocolo PRICE entra em ação na sua contusão muscular. Vou falar agora da reabilitação pós-contusão muscular. Anteriormente falei, né? Toda fase 1, voltando um pouquinho, gente. Toda reabilitação ela é dividida em 3 fases. A fase 1 é o protocolo PRICE. São os 3 primeiros dias, 72 horas. Após as 72 horas, é iniciado o trabalho de alguns testes motores para que você consiga detectar se a sua musculatura ainda está sofrendo de algum trauma anterior, né, naquela ruptura de fibras. Então, alguns exercícios de força isométrica e mobilidade articular e também automassagem são importantes para você mensurar e detectar dificuldade, sensibilidade e possíveis movimentos para que você volte às suas atividades minimamente básicas. Após as 72 horas, né, já com 96 horas, então 4 dias, é feito alguns testes de força isométrica e isotônica, que no caso seriam os movimentos de contração da musculatura, seguido também de alguns alongamentos dinâmicos, que seriam alongamentos que a gente faz com o uso da articulação. Não são movimentos que você fica estático, parado, alongando como a gente normalmente conhece.
Esses alongamentos não podem ser feitos no caso de contusão, tá bom? Depois eu vou explicar direitinho a diferença desses alongamentos. É importante que esses alongamentos eles sejam feitos dentro da terceira fase do processo de reabilitação, para que não haja uma aderência do músculo, para que esse músculo não fique tenso excessivamente. É importante que ele volte ao seu processo de contração e de movimento de fibra elástica, tá? Movimento de contração e extensão dessa musculatura. No caso de lesões graves, já consideradas de grau 3, é importante que um ortopedista seja consultado logo após o trauma. Então, sofreu trauma, colocou gelo local, né? Porque dificilmente a gente consegue sofrer o trauma e ir direto ao médico. Gelo local, primeira coisa, protocolo Price já iniciado. Percebeu que começou a gerar edema, tá vendo aquele roxo espalhado na perna, ou na panturrilha, ou no braço, ou no tronco, porque eu estou falando de braço e perna, mas pode acontecer, dependendo do esporte, uma cotovelada e pegar aqui na região da costela e dói muito. Então, começou a perceber um roxo se espalhando naquela região, um edema muito grande, o ortopedista é a primeira pessoa a ser recomendada, a ser ouvida. Por quê? Normalmente ele vai te encaminhar para um fisioterapeuta e vai te receitar alguns remédios analgésicos e anti-inflamatórios para ajudar na remoção e na diminuição dessa sensibilidade que você está sentindo e que virá a sentir ainda mais por conta desse edema na região afetada. Alguns equipamentos de fisioterapia são muito importantes nesse momento das lesões graves para ajudar na absorção desse edema. Então, ajuda a aumentar o processo dessa musculatura e da região ao redor para diminuir esse processo de edema. Passando esses quatro primeiros dias, é iniciado, no caso das lesões graves, a fase 2 do tratamento. Então, alguns testes, não exercícios, alguns testes são feitos pelo fisioterapeuta e aí ele consegue detectar. Então, testes de contração muscular, testes de mobilização ativa e ativa da articulação. Ele vai conseguir detectar. E se você for bem, passou bem por esses testes, tá? Você está liberado para fazer com movimentos, alguns trabalhos de contração isométrica, alongamentos dinâmicos, para que você possa aumentar a irrigação sanguínea naquela região, ajudando no processo de recuperação. Se esses testes forem negativos, você passou ainda com muita dor, muita sensibilidade local, é ideal retornar ao médico, ao ortopedista. Por quê? Provavelmente ele vai te recomendar a fazer um ultrassom para detectar se está havendo um processo de edema interno, intramuscular ainda, que vai dificultar o seu processo de reabilitação. Dependendo do caso, é necessário fazer um procedimento cirúrgico para drenagem desse edema que está intramuscular. Então, por isso que é importante, dependendo de como for, você tem que ir ao fisioterapeuta e voltar ao médico para assim ele diagnosticar qual o processo que é feito nesse final desses primeiros testes, né? Como que vai ser feito esse processo inicial dessa reabilitação com o edema mais pesado. Vou falar agora dos exercícios recomendados na reabilitação dessas lesões. Vou falar para você que é grau 1 e 2, lesão leve e moderada. No grau 3, esses testes e esse procedimento, o ideal é que seja feito por um fisioterapeuta e que essa pessoa lesionada esteja assistida. No caso de grau 1 e 2, você pode fazer esse tratamento em casa, faz o protocolo Price de 3 dias, né? Eu já detectei, passei para vocês todos os processos do protocolo Price. E aí na fase 2, depois dos 3 primeiros dias, alguns exercícios de alongamento dinâmicos são recomendados. Para exercício de alongamento dinâmico, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula que eu fiz exatamente sobre esse tema. Quais os exercícios que devem ser feitos antes e depois da atividade física. Alongamentos antes e depois. No caso dos alongamentos dinâmicos, no processo de fase 2 da reabilitação, é o indicado. Exercícios de automassagem, que são exercícios para mobilizar e liberar a musculatura
tensa, então é um exercício chamado de liberação miofacial. Lá no meu site, códigozerdor.com, tenho 2 aulas liberadas de automassagem, que você consegue, na sua casa, 2 acessórios, são bolinha e garrafa congelada, garrafinha de água, fazer com que essa musculatura sofra esse processo de automassagem que você mesmo vai poder fazer aí na sua casa. Além de uma aula específica sobre mobilização ativa da articulação. Também aqui no link vai estar abaixo. Você que está na fase 2, saiu do protocolo Price, tem aqui o link, acessa um trabalho de mobilização da articulação completo, desde a parte do tronco até a parte do tornozelo. Não deixa de acessar, não deixa de fazer, salva esse conteúdo e passa para um amigo caso ele tenha sofrido alguma contusão muscular. Esses exercícios na fase 2, eles são muito importantes para ajudar no realinhamento dessas fibras que sofreram com esse trauma, sofreram com essa contusão muscular. Então, fez a pancada, gerou aquele processo de ruptura inicial, esses exercícios ajudam no processo de realinhamento. Passou dessa fase 2, passou ali 3, 4 dias fazendo a fase 2 da reabilitação, entra na fase 3, exercícios isométricos. Que seriam os exercícios isométricos? É aquele em que eu faço contração muscular, mas eu não faço movimento articular. Então, estou fazendo uma contração no quadríceps. Então, o meu músculo está tenso, estou gerando força no músculo, mas eu não estou gerando flexão e extensão do joelho. O meu joelho está parado. Então, foi uma contusão na coxa, alguns exercícios específicos ajudam você não movimentar essa articulação, mas já gerar um processo de contração nessa musculatura. Aqui no meu site também, códigozerdor.com, tem uma aula com um pacote de exercícios para exercícios isométricos, tá? Tem um monte de exercícios diferentes, mas fica de olho que o exercício isométrico ele está especificado. É aquele em que eu recomendo você contar tempo e não contar número de repetições. Essa basicamente é a distinção entre os exercícios isométricos e os exercícios dinâmicos. Legal? Então vamos lá. Continuando. Sensibilidade e dor. Você está no grau 2, passou a fazer alguns movimentos. Está no grau 3, passou a fazer exercícios de contração isométrica, mas sentiu que está voltando a ter dor muscular, sentiu que está voltando a sensibilidade, a dor está ficando cada vez mais intensa. Para tudo, vai procurar um especialista, vai procurar um ortopedista, porque provavelmente está tendo um edema interno, ele vai pedir um ultrassom e às vezes ele vai te recomendar tomar um analgésico, um anti-inflamatório e vai talvez te encaminhar para um fisioterapeuta. Às vezes a lesão que você está achando que foi grau 2 pode ter evoluído para um grau 3. Então, muito cuidado. Legal? O nosso próximo episódio, que é o terceiro episódio da série sobre lesões musculares, eu vou falar sobre as distensões musculares. Tão ouvido aí nas mídias, né? Acomete tanto pessoas que fazem esporte de contato, como pessoas que fazem esporte sem contato. Corredores de rua, ciclista, joga tênis, joga futebol. Então, diversas pessoas podem acometer essa situação. Se interessou pelo tema? Então eu vou falar o que é uma distensão, como elas acontecem, quais as principais causas e, principal, os exercícios mais recomendados no trabalho de reabilitação. Tá bom? Então vamos lá. Gostou? Então já se inscreve no canal. Porque você se inscrevendo no canal ajuda. Assim, quando esse episódio for lançado, você já recebe. Não se preocupa não. Já chega para você diretamente aí no seu celular ou no seu computador. Legal? Eu espero você no próximo vídeo. Conto com a sua participação. Um abraço.